Oi! Prontos para a sua aula de hoje? Pois bem, essa aula ela é para o 9º ano, de forma inédita, mas para o 3º ano ela serve de revisão. Todo mundo já ouviu falar da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, as pessoas são mais interessadas em saber da Segunda, mas para ter uma segunda, a gente precisa saber o que aconteceu para ter uma primeira. Uau! E hoje a gente vai falar sobre Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela não deveria, na verdade, ter esse nome, né? Porque, assim, ela é concentrada na Europa, né? Então, ela não acaba envolvendo o mundo inteiro como ocorreu com a Segunda Guerra, aí sim, mundial. Por isso que alguns livros estão mudando a sua nomenclatura de A Guerra das Guerras ou A Grande Guerra. Óbvio que essa guerra ela atingiu outras grandes nações, mas a concentração maior dela foi dentro da Europa. E esse conflito ele ocorreu no dia 28 de julho de 1914 e vai até o dia 11 de novembro de 1918. Mas o que leva uma guerra a acontecer? Gente, todas as guerras elas são planejadas, tá? Nunca esqueçam disso. Existe um motivo, existe uma razão de ocorrer. Então a gente vai enumerar alguns fatores aqui que levaram a acontecer essa guerra. As disputas entre as nações industrializadas na Europa. Pois bem, houve a Segunda Revolução Industrial, onde a energia elétrica passou a ser usada e também o petróleo como fonte de energia. Então, estava havendo uma maior concentração de produção de produtos e também era necessário ter gente para consumir esses produtos. E aí, eles resolveram olhar para a África e para a Ásia com um olhar diferenciado, assim como ocorreu na época do colonialismo aqui na América. Vamos pegar essas nações e incorporar para a gente, e a gente, ao mesmo tempo, vai ter matéria-prima e gente que consuma os nossos produtos. Então, eu passo a olhar a outra nação como minha inimiga, não mais como minha concorrente. Então começou a haver um clima de instabilidade entre as potências europeias. E um outro fator que contribuía para uma disputa acontecer, uma disputa no caso bélica acontecer, é um negócio chamado revanchismo francês. No final do século XIX, tinha o reinado, né, da Prússia, que enfrentou a França, na chamada Guerra Franco-Prussiana, e a França perdeu 2 territórios, Alsácia e Lorena. Teve que dar esses territórios para a Alemanha, para a nova Alemanha, que estava recém-surgindo. Ao mesmo tempo que a indústria, ela crescia, né, de produtos, a indústria de base, ela explodia. Por causa desse clima de instabilidade entre as potências europeias, também crescia a indústria bélica. As armas estavam crescendo e sendo fabricadas aos montes, porque eles sabiam que a qualquer momento poderia ocorrer uma guerra entre eles mesmos. Então, era necessário já estar preparados para isso acontecer. Devido à Alemanha, ela está crescendo muito aos olhos de toda a Europa, economicamente falando, porque ela teve que se reorganizar, já que ela não teve uma grande extensão territorial na África, ela foi vista como inimiga. Então, ela começou a se unir com outra nação, com outras nações, para poder se proteger. A partir desse momento, os países que começaram a ser contra uns aos outros começaram a se unir em laços ou aliança. A primeira que nós vamos falar é a Tríplice Entente, Inglaterra, França e a Rússia. Todos eles tinham em comum o ódio pelos germânicos, né? Pelos alemães, porque os alemães eles estavam crescendo na indústria, tomando o mercado
da Inglaterra, a Alemanha tinha tomado o território francês e os russos queriam tomar a região ali dos Balcãs, que eram dominados pelos germânicos, tá? No caso aí, a Áustria-Hungria. Eles queriam tomar esse território com a desculpa ali, não, ali tem gente de origem russa, então a gente tem que tomar de conta dessa região, tá certo? E a Alemanha, que não era boba nem nada, sabendo de tudo isso, que tinha inimigos por aí, ela começou a se proteger, também formando a Tríplice Aliança. Então ela passou a se unir com a Áustria-Hungria para tentar se proteger caso ocorresse um conflito armado direto, e por coincidência a Itália, que não tinha, vamos dizer assim, conseguido uma grande extensão territorial, como ocorreu lá na divisão da África, começou a se unir com os alemães para tentar enfrentar no futuro esse conflito. Mas todo conflito, ele tem um início. E qual foi o início desse conflito? Nenhuma nação vai chegar em outra região, em outra nação, atirando nos cidadãos sem um motivo, sem ter uma razão. Eu costumo dizer que a Primeira Guerra, ela teve um play. Sabe quando a gente vai jogar videogame? Play inicia o jogo, o start. E esse start foi a morte do arquiduque, né, o príncipe herdeiro da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando. Vou colocar uma imagem aqui dele para vocês saberem quem foi a pessoa responsável pela guerra. Morri! A Áustria-Hungria, ela dominava a região dos Balcãs. E essa região, gente, a maioria das pessoas, elas tinham uma origem eslava. E assim como outras potências europeias, elas desejavam se tornar independentes, né, para entrar nessa disputa mundial, mas eles eram dominados militarmente, principalmente pela Áustria-Hungria, né, pelos austro-húngaros. E o príncipe herdeiro foi lá na região dos Balcãs para dizer assim: quem manda nessa região sou eu. E foi assassinado por um menino de 19 anos ou 17, não lembro exatamente, mas o cara chamava Gavrilo Príncipe e participava de um movimento chamado Mão Negra. Depois do assassinato de Francisco Ferdinando, a guerra estava posta. Agora todas as nações tinham motivo para brigar entre si. Lembra que já tinham alianças formadas, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Então, a guerra declarada vai começar a fase que a guerra vai tomar, vamos dizer assim, uma forma física. Nós costumamos dizer que a guerra ela tem 3 fases. A primeira delas é a guerra de movimento, que vai de 1914 até 1915, que é quando as tropas começam literalmente a se planejar como que vai atacar, em que região vão atacar e o tempo de movimentação dessas tropas. A segunda fase é a guerra de trincheiras. Se você não sabe o que é trincheira, eu também vou colocar a imagem aqui das pessoas que brigavam como se fossem dentro de buracos de minhoca. Então eles faziam tudo ali, se concentravam naqueles locais para poder atacar o inimigo de certa forma. E essa segunda fase vai de 1915 até 1917 e vem a terceira fase, que vai de 1917 até 1918, que é a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos da América nesse conflito. Eles exigiam, né, que esses soldados voltassem para casa, porque eles só estavam ali fazendo volume, e a Rússia começa a negociar com a Alemanha a rendição e a sua saída da guerra, tá certo? E quando a Rússia sai da guerra, começa a haver um certo desequilíbrio de forças. E é nesse momento que entra os Estados Unidos. Os Estados Unidos estava meio que participando da guerra desde o início. Como que ele não fazia parte ali das alianças, professora? Bom, os Estados Unidos, com a guerra, lucrou demais. E eles estavam vendendo
alimentos, algumas armas, roupas, produtos medicinais, vamos dizer assim, para a Tríplice Entente. Uau! Ou seja, Inglaterra e França. Com a saída da Rússia, os Estados Unidos pensou, bom, já que agora há um desequilíbrio de forças, se por um acaso a França e a Inglaterra perderem essa guerra, a gente também vai perder esses empréstimos, essas dívidas que eles vão ter com a gente. Eu acho melhor a gente chegar e também destruir a Alemanha. Os Estados Unidos tinham um interesse muito grande também em ver a derrota alemã. Então, com a saída da Rússia em 1917, entra com as suas tropas, né, dando um reforço para os ingleses e os franceses e provoca a rendição alemã. Essa guerra, óbvio, gera consequências. E quais foram elas? Além da rendição alemã, eles são obrigados, no caso os alemães, a assinar o chamado Tratado de Versalhes. E depois de um tempo, para não haver uma outra guerra, uma outra disputa, formaram a chamada Liga das Nações. Quando os Estados Unidos entram nessa guerra, tanto os vencedores quanto os perdedores passam a dever muita grana para eles. Então, isso faz com que haja uma ascensão econômica dos Estados Unidos se transformando em potência mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela também é uma mistura de tecnologia do século XX com táticas de guerra do século XIX, pois aviões foram usados nesse período, recém-inventados, né? Guerra química, bombardeamento aéreo foram utilizados pela primeira vez em uma guerra, tá? Essa guerra ela gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, o triplo de feridos e arrasou com os campos agrícolas, né? Além de destruir indústrias, que faz com que a Europa, que antes era a grande dona, né, da maior economia mundial, agora transfira todo esse poder econômico, inclusive político, para os Estados Unidos. Pois bem, os derrotados eles tiveram que assinar o chamado Tratado de Versalhes, né? Então toda guerra, gente, ela é documentada, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim, tá? Então eles assinaram, dizendo assim, realmente nós provocamos essa guerra, no caso os alemães, nós provocamos essa guerra, estamos derrotados agora e então eu assino a minha sentença de culpa. E esse tratado, gente, ela impunha uma espécie de punição, restrições e punições para a Alemanha. Quais foram essas punições? Primeira coisa, o seu exército é reduzido. Se eu não me engano, menos de 100 mil homens que poderiam fazer parte do exército. Se não, pagava multa. Se tivesse a mais, pagava multa. A indústria bélica alemã, ela também foi reduzida e controlada. Eles não podiam, por exemplo, fabricar uma arma maior do que uma de calibre 22. Imagina uma bazuca, jamais, não poderia ocorrer novamente. E, finalmente, a França se vinga e toma outra vez a Alsácia-Lorena para si, é devolvida para elas. Além de uma multa, né, milionária para os vencedores da guerra, ou seja, a Alemanha teria que pagar para os Estados Unidos agora, para a França e para a Inglaterra, tá? Pois bem, o Tratado de Versalhes foi considerado uma humilhação para os alemães, tá? E isso, o fator Tratado de Versalhes, fazendo com que os alemães perdessem esses territórios, inclusive a Alemanha, como tinha negociado a saída da Rússia, ela tinha conseguido alguns territórios que a Rússia já tinha, mas com a derrota, esses territórios ficou como se nada tivesse acontecido. Depois da humilhação que os alemães consideraram o Tratado de Versalhes, isso teve um fator assim primordial para que a Segunda Guerra acontecesse, tá? E o que aconteceu com a região dos Balcãs? Pois bem, segundo a Liga das Nações, essa região toda aí, ela acaba, vamos dizer assim, finalmente conseguindo o que eles queriam, a independência. Então, vou falar alguns nomezinhos, vão aparecer aqui para vocês, os países que acabaram surgindo
depois ali na região dos Bálticos, Tchecoslováquia, Finlândia, Latívia, Lituânia, Estônia e Iugoslávia nasceram, fora que a Áustria e a Hungria se separaram. Outras coisas, outras conquistas ocorreram também na Europa, tá? Nesse período aí pós Primeira Guerra Mundial. Algumas conquistas sociais e políticas, leis trabalhistas, o famoso sufrágio universal. Agora as mulheres conseguiram de vez conquistar o seu direito ao voto. E também nesse período é criado a chamada Liga das Nações. O que é a Liga das Nações? Ela foi fundada logo após o fim da Primeira Guerra, em 1919, e ela começou agrupando 32 países, no caso os vencedores da guerra. E o principal objetivo da Liga das Nações era manter a paz no mundo, mas na verdade era controlar a Alemanha, caso ela quisesse ressurgir para tentar tomar aquilo que ela tinha perdido, tá certo? Gente, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo ele seja de bom proveito para vocês e logo logo a gente volta falando da Segunda Guerra Mundial. Tchau para vocês e bons estudos.